há alguns tipos de batalhas que exigem mais de nós do que outras. A seguir em Toque de Existem Esperança. alguns tipos de situações que vão exigir mais do que simplesmente uma leitura devocional, do que uma oração ocasional. Vai exigir de nós uma consagração total. Vai exigir de nós uma decisão de abrir mão do prazer do corpo, de se abster de algumas coisas, e de jejuar, e de se consagrar, para que o poder e a unção de Deus venha sobre a sua vida, como nunca antes. Olá, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida. Neste novo ano, o favor de Deus vai sustentá-lo mais uma vez. A palavra de Deus afirma de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dos altos céus, vem do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação nem de mudança alguma. E pelo fato de sabermos de que Deus não muda, eu tenho a garantia de que assim como Ele foi fiel na minha vida, na minha família, durante todo o ano que passou, Ele o será nesse ano de 2019. Eu não sei se você tem notado, nós estamos agora num novo projeto, num novo estúdio, num novo cenário para esse ano de 2019, novos sonhos, novos projetos, mas debaixo do mesmo favor do Deus que tem nos sustentado até aqui. Eu quero convidar você para convidar a sua família para essa próxima meia hora. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Há uma palavra no meu coração para abençoar o seu coração e de toda a sua família. Portanto, espalhe a notícia, entra nas redes sociais, faça com que todos saibam que está no ar o programa Toque de Esperança. Desde o dia 6 de janeiro, nós demos início a um projeto maravilhoso chamado 21 Dias de Jejum e Oração. E nós convocamos todas as pessoas, não só da igreja, mas todas aquelas que querem unirem-se a nós, nesses 21 dias de busca sobrenatural. Você pode acessar o site da nossa igreja, www.nazareno.com.br/jejum19. Ali você vai ter todas as informações necessárias para você acompanhar e fazer o jejum conosco. Eu tenho certeza absoluta, a promessa do texto de Mateus capítulo 6, aonde o Senhor Jesus disse que ao jejuarmos em secreto, o nosso Pai Celestial nos recompensaria. A recompensa para aquele que se consagra, a recompensa àquele que busca. Venha estar conosco nesse jejum 2019. No verso 16 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Lemos até aqui, já há alguns anos nós temos tido como hábito, aqui na nossa igreja, desafiarmos as pessoas a um tempo de busca, em oração e jejum. Isso nasceu no meu coração por conta de algumas coisas que eu vi acontecendo fora do país. A gente está sempre antenado com algumas coisas, buscando ideias, buscando algumas estratégias novas para que possamos conduzir a igreja cada dia mais de forma intensa. E ao observar
uma igreja em particular, eu notei de que havia como característica dessa igreja o bom hábito de estabelecer, logo no início de um novo ano, um período de jejum e oração. Ele era caracterizado por 21 dias. E desde então nós começamos a estabelecer esse mesmo critério aqui, como comunidade da esperança. O que me surpreendeu desde o início e ainda me surpreende todas as vezes que nós nos dispomos a começar um jejum é o nível de não conhecimento sobre a importância do jejum na vida cristã. Muita gente, crente em Jesus, eu não estou dizendo que ela não é crente em Jesus, que tem fé em Cristo, que tem uma vida espiritual ativa, envolvido na igreja, nunca jejuou. Ou nunca, pelo menos, envolveu-se num jejum de longo termo. Devido a essas situações, eu comecei a pensar sobre como nós poderíamos trazer essas informações para informar os irmãos à luz da palavra, sobre qual é a importância do jejum. Jesus agora, no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5, ele começa a ensinar aqueles que ali estavam sobre princípios do reino. Ele começa logo no capítulo 5 a falar sobre as bem-aventuranças, a importância de sermos sal e luz. Ele fala sobre a prática da justiça, ele fala sobre questões da vida comum, sobre como nós devemos proceder, o amor ao próximo, o trato com o sexo oposto, de como devemos tratar aqueles que nos perseguem. E finalmente agora no capítulo 6, ele aborda dois princípios que eu considero os dois pilares que sustentam uma vida cristã saudável e frutífera. Jesus fala sobre oração. Oração é importante. É impossível você viver uma vida cristã sem a prática da oração. A oração não deve ser apenas algo que se aciona em momentos de desespero ou necessidade. A oração deve ser uma prática diária na vida de um crente. Até porque a oração é a arma, é a ferramenta pela qual nós nos comunicamos com Deus. Através da oração, eu falo com Deus. Através da oração, eu ouço a voz de Deus. Através da oração, eu coloco meu coração alinhado com o coração de Deus. Mas Jesus vai além. Logo depois de falar sobre oração, e no verso 5, ele fala sobre como devemos orar, a importância de fechar a porta do nosso quarto em secreto, e há uma recompensa na oração. Eu queria que você entendesse os dois paralelos do texto. Jesus fala da recompensa da oração, mas você vai ver que quase que de uma forma repetida, Jesus aborda a mesma consequência quando se fala de jejum. Ele diz, há uma recompensa na oração, há uma recompensa no jejum. Há algumas coisas que eu consigo pela oração, há outras coisas que eu só consigo pelo jejum. Jesus, se fosse a mesma coisa, ou se através de apenas um canal eu obtivesse todas as recompensas que preciso, Jesus não teria falado das duas de forma distinta. Ele fala, a oração em secreto no meu quarto traz recompensa, mas ele fala sobre o jejum. Eu também, quando jejuo, eu também, quando trabalho o jejum em secreto com Deus, há uma recompensa. Aí você se pergunta, pastor, mas o que é jejum? Algumas definições eu gostaria de expor a vocês nessa noite. A primeira delas, jejum é abster-se voluntariamente dos prazeres naturais para um propósito espiritual. Jejum é abster-se voluntariamente dos prazeres naturais para obter um propósito espiritual. Segunda coisa que você precisa entender do jejum.
O jejum é um compromisso pessoal de renunciar o natural para ter uma manifestação sobrenatural. É dedicar um período específico para devotar-se em oração. O jejum nos transforma. O jejum é um instrumento que Deus usa, não só para nos levar para um campo de conquista e de recompensa diferente que é produzido pela oração, mas ele também é um instrumento que Deus usa para transformar o nosso coração. O jejum move o coração de Deus, mas o jejum, acima de tudo, move o meu coração na direção no coração de Deus. Essas armas e o valor do jejum, uma orientação, um mandato, não é algo que nós inventamos. A Bíblia fala inúmeras vezes de situações onde o povo de Deus é desafiado a jejuar e sobre dois tipos de jejum. Por exemplo, eu posso estabelecer um jejum pessoal. Eu não preciso estar sobre o mandato e nem a orientação da igreja. Talvez por uma situação que eu estou enfrentando, por algo pelo qual eu estou buscando alcançar, eu defino na minha vida pessoal. Eu vou dedicar-me em jejum por um certo período. Mas também a Bíblia fala sobre o jejum corporativo, que é aquele jejum que envolve não apenas uma pessoa, mas um grupo específico de pessoas. Você vai encontrar essa especificação de jejum inúmeras vezes. Quando você vai ao livro do profeta Joel, capítulo de número 2, ele começa sobre esse apelo. Clamai a plenos pulmões, soai a trombeta e conclamai um jejum. E ele diz, quem é que vai jejuar? Todo mundo, os sacerdotes, os ministros do altar, os pais, as mães, as mulheres, as crianças. Ele diz, até mesmo as mulheres que amamentam jejuarão. Por quê? Porque quando há uma santa convocação, há sempre algo de benefício comum que Deus quer produzir na nossa vida. Quando você lembra-se do episódio que nos é narrado no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, traz a história de Josafá. Ele se vê cercado pelos amonitas e pelos moabitas. Aqueles que o cercam são inumeramente maior do que é o povo. Qual é a decisão que Josafá faz? Ele apregoa um jejum. Ele diz, todo mundo vai jejuar, porque a nossa busca deve ser corporativa para um benefício de todos. Se nós queremos um benefício para todos, nós devemos buscar todos. Jesus mostra e dá o exemplo do que é o jejum e o que ele produz. O jejum não é apenas uma prática de um período definido apenas por algo que eu me abstenho. O jejum também é uma postura diferente no meu coração. Isaías capítulo 58, quando o profeta traz a confrontação sobre o tipo de jejum que se fazia em Israel. As pessoas não comiam, as pessoas se abstinham de certas coisas, mas o problema é de que o coração delas ainda não havia arrependimento e contrição. O primeiro ato do jejum é eu reconhecer de que eu preciso mais de Deus. E é por isso que eu tenho que buscá-lo. Quando eu me consagro, não só tirando o alimento, mas também dizendo, Senhor, muda o meu coração. Faz-me alguém mais parecido com Cristo. Que teu Espírito fale ao meu coração. Que teu Espírito me convença do pecado. Nós vamos entender de que o jejum produz na nossa vida revelações sobrenaturais. Talvez o jejum mais conhecido dos crentes seja o jejum que nos é trazido no livro de Daniel. Capítulo de número 9 diz que Daniel decide abster-se durante 3 semanas, 21 dias, de tudo o que era carne, vinho, bebida alcoólica, o que for, qualquer coisa, ele diz que ele se abstém. E ele só consome legume e verdura. 21 dias. Quando chega no capítulo 10, versículo de número 15 em diante, quando ele entra no processo de jejum, a Bíblia diz que uma mão veio e toca Daniel. Deus entende qual é
o propósito do meu coração e Ele honra esse propósito. Agora, qual seria o exemplo mais prático para nós? Para entender de que algumas coisas na nossa vida só podem ser alcançadas pela prática do jejum e da oração. É simples. Vá comigo a Marcos capítulo 9, e é daqui que eu quero, hoje à noite, guiá-lo de uma aplicação ainda mais específica sobre a importância da prática do jejum. Marcos capítulo 9, Jesus havia se retirado com 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Nesse tempo ele se afasta e ele é transfigurado diante deles. Aparecem juntamente com Jesus Elias com Moisés e falavam com Jesus. Um tempo de manifestação sobrenatural, um tempo de mover sem precedentes na história dos discípulos. E Jesus então desce para encontrar-se com os demais discípulos que haviam ficado. Qual é a cena que eles encontram? Ela nos é narrada a partir do verso 14. Diz que quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo a multidão, ao ver que Jesus estava ali tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Agora preste atenção no verso seguinte e no outro verso, 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Por quê? O Senhor já havia dito que no teu nome nós expulsaríamos demônios. O Senhor já tinha dito que no teu nome nós curaríamos os enfermos. O Senhor já havia nos dado autoridade para ressuscitar até os mortos. Nós temos andado contigo, nós cremos em Jesus. Nós temos obedecido a tua palavra. Nós temos andado em fidelidade contigo. O que deu errado? Por que nós não conseguimos expulsar este espírito maligno da vida desse menino? Jesus traz a resposta. Jesus no verso 29 diz, preste atenção: respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio da oração e jejum. Tem algumas áreas da nossa vida, tem algumas vitórias que nós tanto precisamos, que não conseguirão ser obtidas apenas com a autoridade e com a prática da oração. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus Cristo. Ele ensina os discípulos dizendo: você sabe qual é o problema? Vocês se habituaram com um tipo de relacionamento raso.
Mas aprendam alguma coisa. Há alguns tipos de batalhas que exigem mais de nós do que outras. Existem alguns tipos de situações que vão exigir mais do que simplesmente uma leitura devocional, do que uma oração ocasional. Vai exigir de nós uma consagração total. Vai exigir de nós uma decisão de abrir mão do prazer do corpo, de se abster de algumas coisas, e de jejuar, e de se consagrar, para que o poder e a unção de Deus venha sobre a sua vida, como nunca antes. É por isso que o diabo não quer que nós, como crentes, a igreja de Jesus Cristo, entenda a profundidade e o poder que há no jejum. Ele não quer. Espere dificuldade durante um tempo de consagração. Pode ter certeza disso. Parece que o teu estômago vai querer dominar o seu futuro. É assim, é você decidir jejuar, parece que a fome aumenta. É algo da cabeça. Agora eu estou consagrado, está me dando vontade. Você vai ter vontade de comer coisa que você nem lembrava mais que existia. Agora é uma batalha. Agora, sabe o que eu tenho aprendido? Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não tiver forças para vencer um prato de comida, como é que você quer vencer as lutas da vida? Nós precisamos de uma vida mais profunda com Deus. O diabo gosta de crente raso, com raiz rasa, porque é fácil de arrancar. É fácil. De vez em quando, lá na frente de casa, aparecem umas tiririca. Sabe o que é tiririca, né? Aquelas praguinhas que o vento traz, no meio da grama. E aí, como ela começa a florescer, você simplesmente dá uma volta nela, puxa. Sai tudo. Raizinha. Tudo para fora. Rasa. Sem profundidade. Só que Deus não quer que nós tenhamos uma vida espiritual rasa, sem raiz. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é que sejamos carvalhos de justiça, com raízes profundas. Aí eu quero ver o diabo mexer com você. Quanto mais profundo você está em Deus, mais difícil é de te derrubar. Tem gente que está achando que a batalha espiritual é sempre no mesmo nível. Não é. Há algumas batalhas que nós vamos enfrentá-las em oração, juntos, numa consagração do cotidiano. Mas há outras que vai exigir de nós um esforço maior. Quando o inimigo vem com uma força maior, lembre-se do exemplo que eu citei de Josafá. Ele usa a maior de todas as forças, o jejum. Ele sabia. Ele diz, nós não temos o que fazer. O número do nosso inimigo é muito maior do que o nosso. O que a gente faz? Jejum. Jejua, busca, ora, clama. Espere ver o sobrenatural de Deus na sua vida acontecer. O nosso desafio a você é de que você assuma essa postura em Deus. Para que você veja coisas na sua vida acontecerem que até agora não aconteceram. Pode ter certeza. Esse nível de consagração, esse nível de busca, esse nível de um mergulhar mais profundo em Deus, vai produzir resultados extraordinários na sua vida. Eu creio. Eu creio que através desse ato de obediência, à luz da palavra, sobre uma orientação clara das Escrituras, vai produzir na sua vida conquistas, vitórias. E áreas aonde o inimigo ainda sobressaía, ele não vai sobressair mais. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória em cada uma dessas áreas. E você vai sair vencedor, vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio como igreja. Nós trabalhamos para isso. Há todo o material, há toda uma ferramenta, porque nós queremos ensinar você de que aquilo que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto é uma verdade absoluta sobre a igreja de Jesus Cristo. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais,
mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular os sofismas e colocar por terra toda altivez. Tudo aquilo que se levanta contra o Espírito de Cristo pode ser conquistado pelas armas espirituais. Mude sua atitude, busque a Deus, consagre-se, reúna a sua família, dê exemplo dentro de casa, desafie os teus filhos, busque a Deus como nunca antes, apregoe o jejum na sua vida, na sua casa, e se prepare para ver áreas da sua vida florescerem como um jardim abençoado, e você vai viver, como nós estamos declarando aqui, um ano sobrenatural na sua vida, em consagração e jejum ao Senhor. Amém! Anda desanimado e sem forças para continuar a caminhada? Encare a vida com coragem. Flávio Valvassoura quer compartilhar com você valiosas lições para que você volte a ter fé no impossível. Superando Limites já está disponível nas principais livrarias e lojas online do país. Uma das armas que o inimigo vai sempre usar para tentar nos afastar do ideal de Deus para a nossa vida é o desleixo, é a não preocupação com as coisas espirituais. Ele sabe que quanto mais buscarmos a Deus, mais da sua presença nós vamos receber. Essa é a promessa do próprio Deus. Ele disse que o encontraríamos se o buscássemos de todo o coração. Ao jejuar, ao orar, ao se consagrar, você vai ter uma manifestação e uma revelação ainda maior daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu gostaria de orar com você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e declarar que 2019 será o ano do sobrenatural. Vamos juntos orar? Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada uma destas pessoas que nos acompanham agora, em meio às suas lutas, em meio às suas necessidades, que eles possam entender de que o Senhor é o Deus, que em Cristo supre cada uma das nossas necessidades. Portanto, ó Senhor, eu oro por aquele que se encontra enfermo, para que a cura brote, para que o toque sobrenatural de Cristo Jesus venha sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, oro por essa família, oro por essa pessoa que está à procura de uma porta de emprego. Senhor, que o teu favor, que a tua graça se manifestem de uma maneira sobrenatural, poderosa, sobre a vida de cada um destes. Assim eu oro no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Olha, a gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça, todos os sábados, no mesmo horário, nós temos um encontro marcado aqui. Que Deus te abençoe, tenha um dia cheio da presença do Senhor e até o próximo programa.